A ruidosa festa se desenvolvia e os convidados do rei Belsazar compareceram. Estaria aí sendo promovida a maior festa que a humanidade já pôde ter conhecimento. Isso se deu na noite de 12 de outubro de 539 anos antes de Cristo. Os convidados compareceram à grande festa do rei Belsazar. Os 1000 mais ilustres homens da antiga Babilônia compareceram. Mas o rei Belsazar tinha um objetivo pernicioso, que era profanar as coisas santas de Deus. Vozes cantarolavam no salão nobre, a guitarra elétrica tocava, a gaita de fole tocava. O rei ficou exaltado. Achou por bem trazer mulheres sexys para dar um toque de requinte e embelezamento à sua festa. Os homens promíscuos gostam disso. Era uma noite de orgia, uma noite de volúpia. A antiga Babilônia, representada pela sua capital, estava em festa. O rei estava alegre. E foi aí que ele mandou trazer os vasos sagrados que estavam guardados no templo do deus Bel, que foram trazidos por época do cativeiro de Judá, do templo. E disse: vamos beber vinho por eles. Coloca aí o vinho. Era uma forma de ele mostrar para as nações da terra que ele era poderoso e mostrar para Judá que ele governava e que Judá estava debaixo do seu poderio. Ele era mais poderoso do que o Deus de Judá. Vamos tomar vinho pelos vasos sagrados dele. Vasos de alto valor significativo para o povo de Judá e para Deus, como os vasos que levavam o sangue do sacrifício expiatório para dentro do véu, uma vez por ano, no dia nacional da expiação, que só um sumo sacerdote poderia pegá-los. Então estes vasos agora eram desconsiderados numa festa pagã de mulheres bêbadas, de embriagados. Eram as coisas de Deus profanadas. Mas Deus não se deixa escarnecer por homens. Ele é amor, mas é fogo abrasador. Não se pode brincar com Deus. Deus não é brincadeira. Tem muita gente brincando com Deus. Ah, mas quando Deus começa a falar, as coisas começam a se modificar. Começaram a beber vinho pelos vasos sagrados de Deus, numa desconsideração total pelas coisas santas. E quando todos estavam em plena alegria, no auge da festa,
Deus começa a falar, aparece dedos de uma mão de homem escrevendo na estucada parede do Palácio Real. Deus começa a mostrar para o rei que ele é poderoso e que ele tem que curvar a sua cabeça diante da sua soberania. Deus começa a falar para o rei Belsazar de forma enigmática, aparecendo na estucada parede do Palácio Real. Quando Deus começa a falar, os homens poderosos baixam a cabeça. Quando Deus fala, o inferno estremece. Quando Deus fala, os demônios começam a bater em retirada. Quando Deus fala, há temor. Aleluia! Deus não se deixa escarnecer por homens promíscuos. Ele tem os seus desígnios, os seus propósitos. Na estucada parede do Palácio Real, dedos misteriosamente escrevem. Os rostos se empadeceram. O rei ficou com os joelhos trêmulos. Ele ficou espavorido. Era um fenômeno sobrenatural que estaria ocorrendo no Salão Nobre. Ele jamais poderia entender que Deus, o Supremo Construtor do Universo, a quem devemos honra e louvor, estaria falando para ele de forma fulminante e cabal. Aleluia! 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 Deus, Ele é soberano do universo, construtor, poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. A Ele devemos honra. Não podemos profanar as coisas santas, porque o juízo de Deus é implacável sobre aqueles que profanam as coisas sagradas de Deus. O juízo de Deus é fulminante. Um dia Ele vai falar de forma fulminante a todos os promíscuos, a todos os adúlteros, os fornicários e aqueles que cometem pecado. Deus vai falar. Aleluia! Oh, aleluia! E quando todos estavam em silêncio, houve um silêncio generalizado no Salão Nobre. A viúva, ex-esposa do rei Nabucodonosor, já velhinha, entra com o bastão no Salão Nobre para ver a causa precípua do burburinho. E agora um silêncio generalizado. Ela entra no Salão Nobre, se dirige ao rei Belsazar e pergunta: por que tu estás assim empadecido, ó rei? O rei tinha mandado chamar todos os poderosos em letras, os especialistas em letras caldaicas, aramaico. E ele estava espavorido porque, além da escritura da parede, a mensagem era enigmática e nenhum sábio, nenhum poderoso em conhecimento teve condições de revelar o mistério. A viúva diz:
Há no teu reino um homem que possui o espírito dos deuses santos, e no tempo do teu pai foi achado nele graça e conhecimento, solvendo dúvida, entendendo enigmas profundos. Chame-se, pois, a Daniel, servo do Deus Altíssimo. Ele possui o espírito dos deuses santos, ele vai resolver esse problema. Olha a linguagem dela. Ela não conhecia os mistérios de Deus, mas ela sabia que naquele homem existia um mistério, que naquele homem existia algo sobrenatural. E no tempo do seu esposo, o rei Nabucodonosor, ele resolveu problemas tremendos, ele solucionou problemas, ele entendeu enigmas, ele interpretou sonhos de forma como ninguém. Ele possui o espírito dos deuses santos. Isso nos traz a lição, caríssimo internauta. Quantas vezes pessoas desenganadas pelos grandes cientistas, pelos médicos, desenganadas pelos especialistas em medicina de doenças cabais, e vai um pastorzinho humilde e ora, e Deus cura a sua enfermidade, porque Deus é Deus do impossível, aleluia. Porque tu possuis o Espírito dos deuses santos, porque possuímos o Espírito do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou grato a Deus porque Ele me tem revelado os mistérios da salvação. Oh, glória! Quem pode dar aleluia? Glorifique a este Deus grandioso, que é digno de honra, de louvor. Os súditos do rei foram buscar Daniel. Daniel não fazia parte daquela pleiade de homens promíscuos, apesar de ele ser um grande personagem na terra de Babilônia. Eu quero fazer aqui uma ligeira apologia a este servo de Deus, Daniel. Desde jovem, ele começou a revolucionar a corte babilônica, quando não quis se contaminar com as finas iguarias do rei, com o vinho fino do rei, comendo legumes. Deus revelou os seus mistérios a Daniel. Ele era lembrado pelas rainhas, lembrado pelas princesas e pelos reis. Personagem de caráter moldado na ciência de Deus. Mas ele não revolucionou só a Babilônia. Ele revolucionou os céus. Certa feita, uma comitiva de anjos desceu e bradava, quebrando o silêncio dos céus: Daniel, 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 homem muito amado, por causa das tuas orações é que nós viemos. Era uma comitiva angelical que descia do céu para responder às suas orações. Ao cabo de 21 dias de joelho dobrado, orando ao Senhor, pedindo a Deus que o seu povo voltasse do cativeiro, retornasse a Judá e edificasse os muros e o templo de Jerusalém. Aleluia. Ele orava, as comitivas celestiais se movimentavam nos céus, movidas pelas orações de Daniel. A oração de Daniel move o braço de Deus, aleluia. A oração de Daniel moveu a poderosa dinastia babilônica. Ele não impressionou somente a Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabonido, Nerigrisar e Belsazar, mas os anjos celestiais. Aleluia! Deus direcionava anjos para responder a sua oração.
Ele teve uma vida toda voltada para Deus. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Oh, aleluia! Com a janela do seu quarto aberto para Jerusalém, se lembrando de Jerusalém. O seu povo era o alvo das suas atenções. Ele queria que o seu povo voltasse para Judá. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Daniel teve uma vida tão na presença de Deus que, ao cabo de 88 anos, quando já era um ancião, já na outra dinastia, a dinastia da Pérsia, levaram ele a um covil de leões, e até mesmo os leões baixaram a cabeça naquela madrugada, não tocando em Daniel, porque Daniel não tinha cheiro de carne, ele não tinha cheiro de fornicação, de adultério, ele tinha cheiro do Espírito Santo de Deus. Até mesmo os carnívoros, animais selváticos, tiveram que baixar a cabeça e não tocar nele. Ele era homem de Deus, tinha o cheiro do Espírito. Como nós estamos precisando de Daniéis nos tempos presentes, de Daniéis para liderar a nossa mocidade, de Daniéis para liderar a nossa convenção, de Daniéis para liderar nossas igrejas, de homens fervorosos e cheios do Espírito, indobres diante do pecado, de caráter moldado na palavra, que não tem cheiro de fornicação, de adultério, mas que tem cheiro do Espírito de Deus. Cheiro do Espírito, cheiro do Espírito, cheiro do Espírito. Daniel tinha cheiro do Espírito. Ele não gostava de festa, ele não gostava de promiscuidade, ele não gostava de profanar as coisas de Deus. Ele considerava o Senhor dos céus, ele era servo do Deus Altíssimo. Por isso Deus o engrandeceu, Deus lhe deu sabedoria. Ele se apresentava 10 vezes mais sábio do que os sábios de Babilônia. Não se especializou numa universidade da Babilônia, nas ciências naturais da Babilônia, mas se tornou doutor, capaz de liderar os astrólogos. Ele não estudou astrologia, mas se identificava com aquele que é o Senhor da astrologia. Ele sabia o que Deus lhe mostrava. Aleluia! Qual é o teu cheiro, internauta? Que cheiro tu tens? É o cheiro do adultério, do carnaval, da prostituição, da promiscuidade? Ou é o cheiro do Espírito? Aleluia! E era este servo de Deus que ele estava em busca para vir revelar os mistérios, os enigmas do salão nobre. O povo estava convulsivo naquela madrugada, porque não tinha um homem com a especificidade de entender mistério, com a especificidade de entender enigmas transcendentais. Aleluia! Hoje, muitas pessoas procuram
ser alimentadas. E às vezes não encontra um profeta de Deus, alguém que tenha algo para transmitir. Estamos precisando de alguém que tenha afinidade a Deus, que priorize as coisas transcendentais. Nosso alvo é conhecer os mistérios de Deus, aleluia. É saciar a nossa sede, alma, das coisas celestiais. Precisamos do alimento. A minha alma desfalece e almeja como a coça pelas correntes de água. Oh, glória a Deus! Aleluia! Na liturgia dos nossos cultos precisamos dar lugar ao Espírito de Deus, à alimentação espiritual. Como está carente, como estamos precisando de verdadeiros homens de Deus que tenham afinidade ao Senhor, que possa transmitir-nos a mensagem celestial, que alimenta a nossa alma. E Daniel vem ao Palácio Real, ao Salão Nobre. E chegando ali, o rei, com palavras subservientes, diz: olha, tenho ouvido falar a teu respeito que és um homem amado, importante, e que conhece os mistérios, que possuis o Espírito dos deuses santos. Eles não tinham uma linguagem peculiar, mas sabiam expressar dessa forma. O Espírito dos deuses santos é o Espírito Santo que nos revela os mistérios de Deus. Aleluia! E Daniel ouve o rei e diz: olha, se me fizeres ler essa escritura e saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro no pescoço, e no meu reino será um terceiro dominador. Que proposta tentadora! Se fosse nos tempos presentes, muitos ministros estariam se balançando diante desta proposta de propina tentadora. Quantos têm deixado as coisas de Deus, têm deixado de priorizar as coisas santas de Deus e têm priorizado as terrenas, as propostas, as propinas, os interesses materiais.